chuchudos, tudo bem com vocês? Finalmente um vídeo de ciência nesse canal. O que você acha que é mais importante para você perceber a emoção numa outra pessoa? É a forma como ela fala, é a forma como ela se comporta, como o corpo dela se mexe, ou então o rosto dela? Bom, normalmente a gente faz um rastreio e a gente toma decisões baseadas em um conjunto da obra, né? Mas nos últimos anos a gente tem visto muitas pesquisas sobre eye tracking, que é exatamente o rastreio visual das coisas, como as pessoas rastreiam, ou seja, como elas olham, para onde elas olham, quanto tempo elas ficam olhando para cada detalhe antes de tomar uma decisão que seria dizer qual que é a emoção que a outra pessoa está sentindo. Normalmente esses estudos são feitos só com faces, né? Não tem um corpo inteiro, não, também são faces estáticas, geralmente. São emoções estáticas, né? Não são vídeos, não tá tendo um contexto. Normalmente, né? O que a gente mais vê por aí. E é interessante pra gente realmente pensar como que nós percebemos para onde nós olhamos para julgar as outras pessoas, né? O julgamento no sentido de entender o que ela tá sentindo. E o que vocês acham que é mais importante? Quando vocês estão conversando com alguém, quando vocês conheceram alguém ou estão tentando conhecer melhor uma pessoa, para onde você acha que você olha mais? Você já parou para pensar nisso? O que é mais importante para você? Os olhos ou a boca para identificar uma emoção? Provavelmente você falou que os olhos são muito importantes. E não tá errado pensar dessa forma. Realmente, os estudos dos últimos anos têm mostrado que nós fazemos muitas decisões baseadas nas expressões que percebemos na região dos olhos, né? Mas algumas outras emoções, principalmente o nojo, é bastante confundida pelas pessoas que têm uma fixação maior nos olhos, porque a boca tem um papel muito importante nessa emoção. Porque o nojo e raiva tem uma diferença bem aqui nesse músculozinho assim, do lado do nariz, como vocês podem ver nas imagens, então a gente acaba confundindo se você faz o seu julgamento baseado somente na área dos olhos. Igualmente, se você faz o julgamento só baseado na área da boca, né, você vai ter dificuldades. Muitos estudos apontam que pessoas com autismo fazem julgamentos emocionais corretos, baseado nas informações não da área da região dos olhos, mas da região da boca. O que não é tão ruim assim. Esse grupo de estudo específico, eles passaram por intervenções, foram treinados, né, para reconhecer emoções cognitivamente de outras pessoas, mas eles não usam muitas informações das áreas dos olhos, e tudo bem, porque eles conseguem ter o mesmo nível de precisão ao julgar essas emoções que o grupo controle, que faz o uso mais da área visual. Então, tanto faz se eles olham para os olhos ou para a boca, se você aprende realmente a identificar as sutilezas que as expressões emocionais têm no rosto, você vai conseguir tomar uma decisão, você vai conseguir identificar essa emoção corretamente. Aí, junto com essas pesquisas, né, que têm explodido assim, nos últimos anos sobre o rastreio ocular, a gente cai naquela velha arrogância científica, né? Eu mesmo fiquei muito surpresa quando eu vi esses dados, porque é uma coisa que a gente não para muito para pensar, né? Todas as pesquisas de padrão de rastreio ocular falam sobre a importância de olhar nos olhos, como as pessoas tendem mais a olhar para a região dos olhos, em situações sociais, esse tipo de coisa. E a gente não para pensar em quem são esses grupos em que são aplicadas essas pesquisas, né? Geralmente são brancos ocidentais. E essa pesquisa que eu vou falar para vocês percebeu que não é bem assim com as outras culturas. Existe uma diferença cultural importante no padrão de rastreamento emocional no rosto. Essa pesquisa que está linkada aqui embaixo foi feita com asiáticos e ocidentais. E o que eles perceberam? Os asiáticos, tanto em situações sociais como não sociais, tendem a olhar mais para o todo, o contexto. Por exemplo, e os ocidentais tendem a olhar mais para objetos em destaque e para áreas mais relevantes do rosto, que seriam os olhos no caso, né? Para entender isso é mais ou menos assim, se um asiático e um ocidental entrarem numa sala cheia de coisas assim, o asiático vai conseguir dizer que tinha uma pessoa sentada na mesa, tinha alguns objetos atrás, tinha uma coisa assim, uma coisa assado, mas não lembra muito detalhes desses objetos que estavam na sala, porém lembra da sala como um todo.
Já o ocidental lembra mais das partes. Então ele vai dizer mais sobre o que a pessoa estava vestindo, qual era a cor do cabelo dela, a cor do olho dela, mas não vai saber dizer muito sobre o resto do ambiente, porque esses detalhes acabam sendo focados nos objetos de interesse e não no todo. Isso acontece também quando eles estão frente a outras pessoas, né? Como que é esse padrão para identificar rostos emocionais, então? O que essas duas pesquisas que estão linkadas aqui embaixo indicam é que, então, como faz sentido, né, pensando nisso, as pessoas ocidentais realmente usam mais a região dos olhos para identificar emoções em outras pessoas, então é a área mais relevante. Só que os asiáticos têm um padrão um pouco mais disperso. Uma pesquisa diz que eles olham mais para a região do nariz, porque aí você consegue ter uma visão total do rosto, realmente, né? Se você olha no nariz, você tem uma visão periférica do resto do rosto, em vez de focar nos olhos, que você acaba perdendo um pouco de informação. E a outra pesquisa diz que tem um padrão mais diluído, assim, de tempo de fixação no caso, né? Se, sei lá, no ocidental 70%, eu tô inventando esses números porque eu não lembro de cabeça, tá? Se no ocidental 70% do tempo que ele tá olhando num rosto é pra região dos olhos, no oriental esse seria 35% do tempo, porque o resto ele tá olhando para a boca e nariz. Dificilmente você vai ficar olhando para a orelha de alguém, né? Essa região central realmente tem mais informações, mas os dois têm o mesmo nível de precisão ao julgar as emoções dos outros. Então, tanto faz para onde você olha, o importante é você entender o que o outro está sentindo. Isso vale também para os autistas que fazem os julgamentos baseados em outras regiões do rosto, ou pela voz, ou pelo comportamento. Isso me faz pensar bastante, né? O quanto a gente está perdendo de informações por focar em objetos, ou então quando você percebe o todo, realmente o ambiente todo, e tem essa visão mais ampliada, né? Você acaba perdendo detalhes. É interessante como a gente tem sempre que escolher o que a gente vai perder. Outra coisa que é interessante a gente pensar é o que te causa maior alerta. Se você está vendo uma pessoa muito brava, ou muito triste, ou muito feliz, qual dessas emoções você acha que vai te atingir mais? Qual dessas emoções você acha que vai ser mais relevante para você? Se você é adulto, provavelmente as emoções negativas vão te despertar mais atenção, porque você tem que agir em relação a isso, né? O ataque ou fuga, você sabe que alguém está muito bravo, ou você tem que tomar uma decisão. Porém, isso não acontece com crianças muito pequenas. Essa percepção para emoções negativas, na verdade, é algo que vai se aprendendo gradualmente ao longo do desenvolvimento da criança. É interessante, né? Porque é tão instintivo pra gente responder intensamente a emoções negativas que a gente não para pra pensar que as crianças normalmente não respondem com tanta intensidade às emoções negativas. Não que elas não respondam, é só um grau diminuído de resposta a isso, porque elas não têm muito o que fazer sobre isso. Tô falando de crianças muito, muito pequenas. Os estudos estão aqui embaixo também no link, tá bom? Já se sabe que os bebês têm predileção, ou seja, eles preferem ver rostos felizes e femininos. Provavelmente pelo cuidado maternal, né? Que é o primeiro contato que os bebês geralmente têm, é com uma figura feminina. Então, acabam preferindo rostos femininos a rostos masculinos e rostos que mostram felicidade, né? Um sorriso, algo mais positivo, atrai muito mais atenção do que rostos bravos ou com medo. A gente também achava que essa predileção por rostos femininos era universal. Só que as pesquisas feitas com negros e asiáticos têm mostrado que também não é assim. Apesar da amostra de negros e asiáticos ser pequena em relação à amostra de pessoas brancas, os bebês de 3 a 9 meses parecem preferir rostos femininos de pessoas brancas, de mulheres brancas, e é indiferente para rostos asiáticos, tanto faz ser homem ou mulher, com a predileção para a emoção positiva. E nos rostos negros, neutros, né, sem nenhuma emoção, os bebês de 3 a 9 meses preferem rostos masculinos. E existe toda uma pesquisa por trás apontando que os rostos masculinos negros neutros, né, não esboçando nenhuma emoção, aparentam ter mais traços de emoção positiva. E isso explicaria por que os bebês preferem os rostos masculinos negros ao invés dos femininos. E para os rostos asiáticos,
O dimorfismo sexual, que são as características que você percebe marcadamente para homens e mulheres, não é tão acentuado assim. Então, para os bebês tanto faz olhar para o rosto feminino ou masculino. Esse reconhecimento de emoções negativas, ele vai sendo aprendido com o tempo com a criança, né? Tanto para rostos como para prosódia, ou seja, a entonação da voz. Bebezinhos recém-nascidos não respondem muito bem a vozes com raiva e medo, mas eles têm alta responsividade à prosódia feliz, que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com os rostos. Mas como é que eles sabem isso? Bom, eles fizeram um estudo com o FNIRS, que é um aparelho que vê o fluxo sanguíneo nas áreas cerebrais, para descobrir qual era o padrão de ativação cerebral mais intenso nos recém-nascidos. E é por isso que eles sabem que esses bebezinhos não respondem muito mais à prosódia feliz e é indiferente às de raiva e medo. Porém, essa responsividade à prosódia feliz só acontece na língua materna, mesmo em neonatais. Isso quer dizer que o quê? A mãe falando com o bebê enquanto ele está dentro do útero, isso já vai criando discriminação desse bebê entre a língua materna e línguas não maternas. E mesmo que não seja a mãe que esteja falando com ele, ele reconhece a língua materna falada por outras pessoas, mas não reconhece prosódias ou a entonação emocional em outras línguas que não seja da mãe dele. Isso tudo é bem interessante, né? Mas qual que é a explicação para os bebezinhos, então, preferirem coisas felizes e não responderem às emoções negativas? Tem uma hipótese evolutiva bem interessante, que faz todo sentido para mim, que diz que realmente, né, um bebezinho, ele não tem muito o que fazer. Se alguém tá com raiva ou se alguém tá com medo, ele não pode nem ajudar nem fugir. Então, ele não tem essa reação. A única emoção para que ele pode recorrer é alguém se encantar por ele. Ou seja, se alguém sorrir para ele, ele tem maior chance, né, de sobrevivência se ele investir, né, nessa relação. Se ele olhar mais para essa pessoa, então se ele se oferecer mais a essa pessoa, né, com mais tempo, quando esticar os braços, ele tiver algum controle motor, ele pode preferir pessoas que mostram sentimentos positivos para ele. Mas ele não pode fazer muita coisa quando os sentimentos são negativos. Por isso é muito mais interessante evolutivamente responder a essas emoções positivas do que as negativas, que não vai ter muita chance e não tem muito o que fazer. Já as informações negativas levam bastante tempo para serem maturadas, neurologicamente falando. As áreas específicas que processam essas emoções levam muito mais tempo para ficarem prontas, digamos assim. Não se tem um consenso de quanto tempo isso leva, parece que varia bastante do seu ambiente, da sua cultura, do quanto você é exposto também, né, a essas emoções negativas. Mas o fato é que você vai aprender a reconhecê-las muito mais tarde na sua vida do que as emoções positivas. Então, sorria para os seus bebês. E é isso que eu queria trazer hoje pra vocês. Eu achei essas informações muito interessantes. É muito legal quando a gente tem algo meio que certo na nossa cabeça e descobre que não é bem assim, né? A gente tem que pensar muito bem no qual que é o grupo de pesquisa mesmo, né? No qual foi a população que foi aplicada essas pesquisas antes de criar regras gerais. Porque pra mim tava muito certo que toda raça humana precisava fazer o rastreamento ocular na região dos olhos para identificar uma emoção. E não é bem assim, isso varia bastante de cultura. Mas seria interessante realmente pensar um pouco fora dessa caixa e ver se essas diferenças culturais, raciais, ambientais alteram essas coisas muito, muito básicas, que são premissas quase que certas e acabam gerando preconceito mesmo. Espero que tenha trazido uma boa reflexão para vocês. Se quiserem colocar aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, como vocês acham que vocês olham para as pessoas, quais são as informações mais relevantes para você entender o que o outro está sentindo. E é isso aí, a gente se vê nas próximas. Tchau, chuchuzos. Beijinho.